Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler esse texto junto e vamos meditar nessa palavra aqui. A sexta, de 7 dessa série. Ainda bem que semana que vem é a Priscila que vai encerrar, volta de encontro. Priscila vai estar pregando a última mensagem dessa série de manhã e à noite. Mas hoje eu quero ministrar a sexta, a penúltima mensagem dessa série. Vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa. Para onde, gente? Para onde, gente? Fala mais alto. E colocou-o sobre o pináculo de onde? Fala, cidade santa. Topo do templo. Cidade santa. Topo do templo. Cidade santa. Topo do templo. Quem fez isso? Eu desconfio que o diabo gosta de lugares que tem nome de santo. Deixa quieto. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Volta para o versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão as mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pai, se tem uma coisa que eu não abro mão, acredito que teus filhos também não abrem mão, é de ouvir a tua voz falar conosco agora. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, enquanto o Senhor estiver falando conosco. O Senhor tem liberdade para tratar conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, o pregador é seu, esse povo é seu. Por isso, quando esse culto terminar, possamos estar mais discípulos do que nunca, mais salvos do que nunca, para a glória do teu nome. Quem concorda diz amém. Amém. O sexto e penúltimo momento oportuno dessa série, esse momento oportuno que o diabo escolhe para nos atacar, é o que a gente acabou de ler. É quando a gente está no templo. Diferentemente de outros momentos que a gente foi destacando ao longo dessas últimas 6 semanas, quando Deus nos diz coisas que esclarecem o nosso futuro, quando estamos sozinhos, quando estamos com fome, quando estamos no auge ou no topo, essa daqui talvez seja a que mais ataca a estrutura religiosa das pessoas. Porque no fundo, ninguém acredita que um lugar como o templo seja tão perigoso. Mas talvez isso seja a realidade brasileira e explica muito porque o Brasil é o Brasil. O assunto que eu falo aqui está na série. Então não é o tipo de coisa que eu procurei, que eu pesquisei e que acendeu no meu coração para pregar, entende? Já estava aqui. E não tem como eu pregar a série sem falar disso aqui. E se eu pudesse escolher, talvez não seria uma mensagem de domingo à noite, porque dificilmente ela vai te deixar animada. Mas a grande verdade, talvez você não vai acreditar em mim, ou talvez você acredite, porque talvez você veio de lá. Mas talvez alguma grande vitória que a gente receberia do Brasil era alguns templos se fecharem.
Cara, seria uma coisa transformadora para essa nação. Algumas portas que essa noite estão abertas para falar de tudo, menos de Jesus, que se fechassem. Na pandemia teve muita igreja que fechou, e tem gente que diz assim, nossa, foi a pandemia. Eu falo, não, foi Deus. E sempre quando eu posso, e posso buscar a Deus em arrependimento, eu oro pedindo a Deus perdão pelos colegas que carregam o mesmo nome e função que eu, pastor. E que abrirão a mesma coisa que leva o nome da nossa igreja, num domingo à noite, para receber pessoas, mas não será pregado o Evangelho, não será pregado Jesus, e aquele culto não será em memória dele. Pelo contrário, se reunirão para tudo, menos em memória de Jesus, e sempre quando eu posso, eu dobro meu joelho e eu oro por esses amigos, intercedendo e pedindo já perdão por ele, porque provavelmente a abertura daquela igreja e aquele culto naquela noite não vai ser para transformar a vida de ninguém, pelo contrário, vai ser para o pior. E talvez você está me ouvindo aqui e você já passou por lá. Você já veio de algum lugar onde você ficou muito tempo lá, e quando a última coisa que você queria depois de lá era ir para uma igreja, e você está aqui já é um grande milagre, porque você pensava em igreja e você já tinha problema, porque você já se viu reunindo para pior. Depois da pandemia eu tive um desprazer, mas é uma verdade que eu não nego, de conversar com algumas pessoas e tentar evangelizá-las, e elas dizerem para mim, pastor, eu vou ser muito sincero, eu passei os últimos 20 anos na igreja, e durante a pandemia eu fiquei trancado em casa, fiquei com a minha família, fiquei com a minha mulher, fiquei com meus filhos, fiquei com o meu cachorro, e depois da pandemia eu descobri uma coisa, e aí ele disse o quê? Eu perguntei o quê? Eu descobri que ficar em casa com a minha família é melhor. E pior de tudo, que olhando para a igreja que ele era, para o culto que ele prestava, para a vida que ele levava, eu tenho que concordar com ele e dizer, pô, cara, faz sentido. Ficar com a tua família deve ser melhor mesmo, melhor ficar em casa. E é loucura, porque você vem para um culto domingo à noite, tudo que eu quero é encher essa igreja, fiz um culto domingo de manhã, estou fazendo um culto domingo à noite. E quando a gente começa essa conversa, e essa conversa é sobre o quanto é perigoso esse lugar chamado templo, pode assustar alguns irmãos e parecer que eu estou sendo um antipastor essa noite. Mas não, eu só quero te preparar para que o teu coração seja fortalecido, para que você seja um homem do evangelho e não um homem de igreja. Porque talvez seja a desgraça da igreja. De vez em quando eu encontro algum pai e mãe chorando comigo, dizendo, aonde foi que eu errei? Eu criei meu filho na igreja. Eu disse, você deveria ter criado teu filho em casa, e de preferência no evangelho. Mas ele acreditou que trazendo a igreja, ele estava trazendo o filho para o lugar da salvação. E eu não vou mentir para você, lugar de pecador é na igreja. Dependendo das pessoas que você escolher fazer amizade aqui, pode ser um caminho mais rápido para o inferno. Não, tem gente ruim aqui, tem gente muito ruim aqui. Não, aqui não é lugar só de gente boa, é lugar de gente muito ruim. E dependendo de quem você ficar amiga, você vai ficar mais fofoqueira do que quando chegou aqui. Isso aí já era, mas ampliou, ganhou um upgrade. Dependendo de quem você ficar amigo, você vai achar um amigo para fazer besteira depois do culto. Você acha? Você vai ficar... Ah, Jesus, segura minha língua, hein? Você vai ficar mais perigoso que chegou. Você vai ficar mais terrível do que ficou, porque você não entendeu nada do quanto é perigoso se reunir em nome de Deus, mas não sendo o coração para Ele. O pior ainda é quando você constrói a ideia de uma vida na igreja, mas uma vida não no evangelho. E me assusta, e acredito que eu estou falando, e olha para os teus filhos, porque de vez em quando eu me reúno com alguns adolescentes e pergunto, se Jesus voltar agora, eles abrem a boca e falam, fico. Aí eu fico pensando, eles não descobriram isso agora. Se eu chegar numa pergunta aqui louca, de perguntar, e aí amigo, trombeta tocou, Jesus voltou, sobe ou fica? E você, num domingo à noite, dentro do templo, devia dizer o quê? Subo, pastor! Mas provavelmente os 50% desse auditório que está me ouvindo vai dizer, sei não, hein? Sei não. E esse sei não é escandaloso, mas é a prova de que eu também não estou falando tanta besteira, eu vim pregar para o público certo. Cara, a gente está reunindo no templo, e para muita gente a teologia do templo é, eu fui ao templo, então eu estou salvo. Essa performance eclesiástica, de igreja, e tudo que o cara tem na vida é igreja, porque ele só lê a Bíblia aqui. Alguns irmãos reclamam comigo dizendo que a igreja está escura e não dá nem para ler a Bíblia. E eu falo para esse cara, irmão, você não lê a Bíblia em casa, não? Porque com todo respeito, tem gente que o único lugar que ele lembra de ler a Bíblia é quando vem para o culto, quando na verdade ele não tinha que ler, ele tinha que ouvir. Então aqui, que era para você calar a boca e ouvir alguma coisa, você quer ler aqui para passar tempo?
Não, vai ler no dia a dia da tua vida que faz muito mais sentido. E se você está olhando, meu Deus, não dá nem para ler a Bíblia aqui, é porque eu prefiro que você leia em casa. Irmão. Da onde vem a teologia do templo? O problema da teologia do templo não é que viver igreja seja ruim. Eu já falei, eu celebro isso. Tem uma frase minha que todo mundo repete. Como é bom viver igreja. Viver igreja é maravilhoso. Eu gosto de uma igreja bacana. Eu gosto de chegar aqui e ver as coisas fluindo. Eu estou doido para ver essa igreja agora, quando terminar, ela ficar bonita, a iluminação no lugar, e o púlpito ficar na cor que tem que ficar, o chão ficar do jeito que tiver, a cadeira chegar. Imagina, é lindo pra caramba você ver uma igreja legal, o povo chegando animado, o pessoal da praquinha, o pessoal entra dançando, e é muito legal viver igreja. É claro que é legal viver igreja, e eu não vejo a minha vida sem isso de jeito nenhum. Mas essa não é a minha razão de estar aqui. Eu não me reúno em nome da igreja, eu me reúno em nome e memória do meu Salvador. É para Jesus que eu canto, é para Jesus que eu oro, é para Jesus que eu cultuo. Mas alguém tem essa razão aqui ou não? Mas para alguns não. Para alguns é uma visita no templo para me sentir melhor. É uma visita no templo para que eu pague a reza. Então, para algumas pessoas, tudo que ele quer, por isso que tem gente que fala assim, eu gosto de igreja grande. Aí tu pergunta, por quê? Porque eu entro e saio e ninguém me nota. Olha a coisa legal. Ele achou um prédio que se adequa a ele, porque ele não quer vida com ninguém, ele só quer entrar e sair desapercebido. Mas ainda, ele quer pagar a missa do dia. É um cristão católico espírita misturado com o evangélico. Então ele vem aqui, dá uma ofertinha, dá um dízimozinho, aquela sensação de culpa passa, ele fala, o devorador, o setador, o retador, não vai pegar meu dinheiro. Pastor já fez uma reza comigo, geralmente quem vem nessa ideia, se a gente não orar por ele, depois do culto ele me procura aqui e fala, dá para fazer mais uma oraçãozinha? Dobra mais uma aqui? Porque no fundo ele acredita de verdade que é o templo que vai fazer um negócio legal para ele. Ih, irmão, o diabo sabia disso, e é nisso que ele está apostando. Ele pega Jesus, leva Jesus para o topo do templo e fala, é aqui que eu vou te derrubar. A cidade é santa. Não é coisa que gente religiosa gosta? Nomes santos. A gente não gosta do negócio santo assim, né? Por isso que a gente criou esses fenômenos que só existem na igreja brasileira. Os nossos pregadores com nome de santo. É fulano do trovão. É fulano da trovoada. É Chiquinho do raio, é Zezinho da fogo. A gente vai criando essas coisas. Nossa, é Maria do poder, João do mistério revelado das 7 foices, fulana do véu. O cara, essas coisas santas que a gente gosta do negócio desse. Quando a gente não gosta também dos slogans que faz o templo ficar mais tempo ainda. A mão de Deus está aqui. Pare de sofrer. Esses slogans que a gente coloca para falar, o templo forte é aqui. A mão de Deus está aqui. O sofrimento para aqui. Agora que você chegou aqui, você vai. Porque no fundo a gente gosta da ideia de um lugar do milagre. Isso tem nome. Idolatria. Tem gente que acha tanto que se ele não sentar na cadeira que ele senta todo domingo, ele já acha que o culto não ficou tão bom. Porque ele tem que sentar na mesma cadeira, no mesmo lugar, para dar o mesmo glória, para ficar legal. O coração da gente é uma fábrica de ídolos. A gente vai construindo idolatria e por aí vai. Da onde vem a teologia do templo? Vem da ideia de que esse lugar é a coisa mais sagrada que eu tenho para fazer a minha fé. E sem esse lugar, minha vida acaba. Não, isso não é evangelho de Jesus. Não, isso não é a Bíblia. Por isso que chega a ser piada a gente ficar discutindo se a igreja tem parede preta ou não, se tem telão ou não, se a cor é branca, amarela, azul ou verde. Mas não é o que a igreja discute hoje? Tem gente que veio aqui uma vez, não esperou nem a mensagem, viu a parede preta, o telão, a luz na cara, foi embora. Se ele esperasse até a mensagem, ele ia tomar um pau e ficava. Mas ele não esperou, ele acreditou de verdade. Ele falou, não, isso aqui deve ser porta larga. Porque no fundo a gente
fica discutindo como deve ser o prédio santo do Senhor, porque a cabeça religiosa, miseravelmente religiosa, tem um padrão dizendo, Deus tem que ser assim. É do mesmo irmão que quando vê um vulto preto em casa, diz que é demônio. Porque para ele no céu só tem anjo branco. Se fosse um vulto branco, era o anjo do Senhor. Como passou um vulto preto, deve ser capeta. Porque a cor do céu para ele é branco e a cor preta é do diabo. Se ele lesse a Bíblia e visse Deus dizendo para Salomão, eu habito no escuro. Está lá, Deus dizendo, eu habito nas trevas. Deus dizendo, habita nas trevas. Está na Bíblia, pode procurar, você vai achar esse versículo. Eu habito nas trevas. Ele nunca leu o início do texto dizendo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. O que é abismo? Na Bíblia, o templo é óbvio que era uma indicação simbólica de manifestação de Deus e de algo consagrado a Deus como eu e você. E é óbvio que a Bíblia vai construindo coisas para que a gente solidifique verdades. A gente começa a pensar nisso quando a gente vê o tabernáculo do Moisés. E o tabernáculo do Moisés é simples, mas dentro de uma arquitetura divina revelada ao profeta para que ele fizesse um lugar de adoração para o seu povo. Óbvio que da boca de Deus a gente ouve o tempo todo, eu não habito em tendas e nem em templos feitos por mão. Ao mesmo tempo que ele diz que não habita, ele manda fazer. Ele não só manda fazer, ele manda fazer e consagrar. Porque no fundo, o que ele está dizendo é muito simples. Ele está dizendo, eu vou te dar motivo para se reunir, mas quando você se reunir, não se perde pela razão pela qual você se reuniu. Você não se reuniu pelo prédio, você se reuniu pelo Deus que te fez fazer o prédio. Pegou a diferença ou não? Você se reuniu para ter comunhão entre as pessoas que vão a esse prédio. Mas tirando isso, só um prédio. O Salomão vai fazer ele, o Moisés vai construir esse tabernáculo, tenda de couro, madeira, 6 móveis, cada um representando alguma coisa, entre eles o que muita gente gosta, a Arca da Aliança. Tem igreja que faz até a caravana com a arca, né? Bota a arca na frente, alguém vai tocando chofar e vai os crentes atrás. Meu Deus, é forte. Foi, vai todo mundo seguindo a arca pela rua. Vou comprar uma arca pra gente. Anota aí na lista da reforma, uma arca para cá. E uma bandeira de Israel também. Se vai botar arca, tem que ter bandeira de Israel. Eu sou brasileiro, mas o pessoal gosta de ser israelita. Vai que tem um judeu entre nós. Te bota aqui também. Eu não queria pregar essa mensagem, eu juro. E se tu acha que eu estou pegando pesado, você não viu a metade para lá. Porque da metade para lá, meu Deus. Ó, escuta. Aqui. Eu tentei nem pregar hoje. Eu ia botar alguém para pregar hoje. Escuta. Junto do templo do tabernáculo do Moisés, logo depois a gente vê o Salomão. Aí quando chega a vez do Salomão é legal. Porque Salomão vai construir uma coisa, eu queria ter a unção do Salomão para construir. O desejo é do pai, mas o pai tem mão suja de sangue, Deus fala, não, você não vai construir, mas Salomão pode construir. Quando a gente lê 1 Crônicas 29, a gente começa a ler um relato extraordinário do rei Davi dizendo, Deus me barrou de construir esse templo, mas meu filho vai. E aí o Davi começa a falar das coisas que ele separou ao longo de uma vida inteira, de guerras e vitórias, e de muito escambo, como é que se diz? Não é escambo, como é que é? Quando ganha vitória e fica para você? Como é que é? Espólio de batalha, muito espólio, tem muito ouro, muita prata, está tudo ali. E aí no meio disso tudo aqui, ó, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho único a quem Deus escolheu, e ainda moço e tenro está, esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Ele não está dizendo que é o lugar onde Deus habita, é um lugar onde eu glorifico Deus, é diferente. E aí ele continua, olha a sequência do versículo 2, vai. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para os de prata, cobre para os de cobre, ferro para os de ferro, e madeira para os de madeira, e pedras sardônicas, e por aí vai. Vai, você vai é o terceiro, isso. E ainda de minha própria
vontade para a casa do meu Deus o ouro e prata particular. Eu falei de manhã, mas o dado estava errado. Eu tinha que olhar a pesquisa que eu tinha feito. Só de ouro, prata particular para esse tempo, Davi separou. E aí, a loucura. Aqui, ó. Isso é de 2004. 3.000 talentos de ouro equivalia a 10 bilhões de dólares na moeda de 2004. Só de ouro, nesse tempo de Salomão, tinha 10 bilhões de dólares. Aí vai o cara fazer o templo de Salomão em São Paulo, e o povo paga para entrar lá, dizendo, vou ver o templo de Salomão. Mas voltando para cá, poxa vida, a réplica exata. Meu irmão, está lendo isso aqui? 10 bilhões de ouro. Tem não. Eu vi lá, não tem não. Mas não tem mesmo, não tem. Mas o cara vai lá para ver. O Salomão fez. Dali por diante que todo mundo começou a acreditar. Caramba, quem tem o templo tem tudo. Por isso, que quando você lê Malaquias 3:10, diz, trazer a casa do tesouro. Dízimo, oferta, a casa do tesouro. Na concepção que as pessoas tinham, e não é só o povo hebreu, as outras nações, o lugar mais seguro para se guardar ouro era na casa do tesouro. Então, quando uma nação estrangeira conseguia vencer a guerra, a primeira coisa que eles faziam era o quê? Invadir o templo, para lá no templo, pegar o ouro de lá, porque geralmente toda a fortuna da nação estava no cofre mais seguro, porque na cabeça deles é simples. Se o cara conseguir entrar no templo, ele venceu o nosso Deus. Se ele venceu o nosso Deus, perdemos. Então eles acreditavam que o Deus deles era imbatível, então eles diziam, vamos botar tudo no templo, porque no templo ninguém mexe. Na crença de Israel, por exemplo, o tabernáculo era dividido em 3 áreas. O átrio, que todo mundo podia entrar, o lugar santo, que só sacerdotes podiam entrar, mas o santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. E é boato, mas provavelmente diziam que ele entrava com um sino e uma corda. E quando ele estava fazendo barulho lá dentro, dizia, está vivo. Mas se ele entrasse em pecado, Deus matava ele e aí ele puxava pela corda ele para fora. Não tem nenhum livro que comprova isso, mas é um boato que foram falando tanto que deve ter virado verdade. Mas a ideia que eles tinham é que no Santo dos Santos qualquer um não podia entrar. Então quem entrava lá tinha que ser muito santo. Deus olha para essa ideia do templo mais glorioso e tem uma coisa que sempre vai destruir templos: pecado. O Salomão morre e Deus fala, só não vou destruir com você por honra a teu pai. Mas assim que você morrer, eu deixo. E não é que foi. Ele morre, Roboão assume, o reino divide, 10 para um lado, 2 para o outro lado, e daqui a pouco diáspora. Primeira coisa que foram fazer foi o quê? Invadir o templo, levar tudo, e nunca mais acharam Arca da Aliança, bacia, lavatório, holocausto, tudo se perdeu. Só que na cabeça deles, eles continuavam acreditando o quê? Quem tem o templo, tem tudo. Irmão, eu não estou dizendo você parar de vir domingo que vem aqui. Pelo contrário, você tem que vir para o templo mesmo. Só que você tem que vir aqui não porque a gente tem um templo. Você tem que vir aqui porque você entendeu a fé. Porque fora disso, você vai continuar sendo evadido, roubado, destruído, desgraçadamente destruído. Isso tudo dizendo, eu fui à igreja domingo. Eu dei dízimo na igreja domingo. Eu ofertei na igreja domingo e vai continuar sendo uma fé oca, vazia e miserável. Por que eu estou falando isso? Para chegar numa conversa de Jesus com uma mulher que tinha problemas com a fé, porque ela não sabia qual era o lugar certo para adorar. Ela dizia assim, onde que a gente adora? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui em Samaria. Lembra dessa conversa ou não? Aí Jesus olha para essa mulher e fala, minha amiga, vai chegar uma hora, está vindo uma hora, e essa hora já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E aí essa hora, quando essa hora chegar, relaxa, porque quando essa hora chegar, já não vai ser o prédio, vai ser espírito no espírito, e quando for espírito no espírito, você vai viver em igreja. E aí você não vai mais fazer igreja, você vai viver igreja.
que Jesus estava apontando? Jesus estava dizendo o quê? Aquilo que ele vai construindo depois. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu, quem vai estar lá? Isso é tão real e Jesus tinha que preparar essa igreja para isso. Por quê? Porque logo depois a igreja continua se reunindo na casa dos templos até que vem a perseguição. E eu fico pensando, se perseguissem a igreja brasileira, o que seria dela? Porque boa parte da igreja brasileira só é crente domingo de 19 às 21. A igreja que é ele abre 19 horas e fecha 21. De 19 a 21 ela está crente, de 19 a 21 ela lê a Bíblia, de 19 a 21 ele não xinga, de 19 a 21 ele não cobiça a mulher do próximo, de 19 a 21 de domingo ele está crente como nunca, mas quando fecha a igreja às 21 horas, lá está ele pronto para uma vida safadinha, bandidinha, desgraçada, porque a igreja dele só abre de 19 às 21 porque ele é um crente dominical. Pergunta para alguém perto de você, você conhece alguém assim? Depois que Jesus morre, não leva 70 anos e a igreja entra numa perseguição absurda. E por pelo menos 3 séculos, a igreja continuou se reunindo em casas, mas não conseguia levantar um prédio, porque levantar um prédio era a morte certa. Aonde que essa igreja se mantém? Porque tem prédio aberto? Ou porque entendeu o corpo? Entendeu a igreja? Por que essa igreja se mantém? E a loucura é, nessa principal você vai achar 9 prédios para fazer um culto essa noite. Se você não quiser cultuar aqui, tem mais 8 só nessa rua aqui. Não sei o que você vai ouvir, mas tem mais 8 aqui. Não sei o que estão pregando lá, mas tem mais 8 aqui. Só aqui. E a loucura é que quanto mais igreja a gente abre, mais ladrão aparece. Quanto mais igreja a gente abre, mais casamento acaba. Quanto mais igreja, e a gente tem que olhar para isso, porque a pandemia fechou as igrejas. Fechou ou não fechou? Você viu algum vizinho reclamando, dizendo, tem que abrir igreja que eu estou pensando em me matar? Você viu alguém reclamando que a igreja estava sem culto? Você viu algum vizinho chateado porque não tinha templo aberto? Porque provavelmente essa ideia que a gente desenvolveu, que a salvação está aqui, mas não está com a gente, para a nossa casa, deve ter alguma coisa errada. O que o diabo investiu? O diabo investiu nisso aqui. Vou pegar Jesus, vou levar ele para o templo, na cidade santa, vou botar ele no alto do templo, e quando eu botar ele no alto do templo, eu vou propor coisas para ele que certamente ele vai topar, porque tudo que ele quer, para ele, o auge é uma vida no topo da religião. O cara não vem para a igreja para escolher pastor, ele vem para pensar, será que eu vou ter cargo lá? Se ele é músico, será que vão deixar eu tocar? Se ele acha que vai pregar um dia, pô, só o pastor que prega, não reveza o microfone, não? Se ele acha que tem que cantar alguma coisa, ele fica logo pensando nisso aqui. Porque a vida das pessoas já está construída na ideia de ascender. Então, para muita gente, a chegada dele na igreja não é encontrei a minha família, encontrei o meu corpo, encontrei a minha casa, serei feliz aqui. Não, para muita gente é cheguei na igreja, agora está na hora de eu ascender na minha carreira. Então, tudo que ele faz é subir escadas e mais escadas para alcançar o topo. O diabo, conhecendo essa escada, essa cabeça religiosa, pega Jesus embaixo e fala, te ajudo. Deixa eu te colocar logo aqui em cima. Para você olhar daqui de cima e dizer, sou maior que geral. Com todo respeito, mas para muita gente aqui, se o diabo fizesse isso essa noite, você ia chamar isso de exaltação. Tem um montão de gente frustrada na igreja, dizendo, eu não sou nada na igreja. A única coisa que eu faço é adorar Jesus e voltar para minha casa. Não, eu sou corpo na igreja, eu sou membro de banco. E essas pessoas estão massacradas pelo diabo, porque na cabeça delas, elas têm uma promessa de topo. E tem algum homem atrapalhando elas de chegar no topo. Eu sei quem é o homem. Eu sei quem é o homem que está atrapalhando você chegar ao topo. Provavelmente é Jesus. Mas eu sei quem é o homem que quer te levar para o topo. Tem nome. Diabo. Qual é o perigo do templo? Eu destaco alguns e paro. O primeiro perigo é exatamente isso aqui. O topo.
Tudo que o diabo quer é que você olhe para as pessoas que frequentam a igreja com você como alguém abaixo de você. Tudo que o diabo mais quer é que você se sinta inferior ou superior às pessoas que você congrega. Porque para o diabo isso é sucesso garantido. Quando você vem para cá e você diz, eu só sou corpo. Opa, não, só dá para ser corpo. Não, eu só sou membro, só dá para ser membro. Você não entendeu isso ainda não? Orelha é membro, dedo é membro, nariz é membro, olho é membro, só tem membro aqui. E o cara, não, mas eu quero ser um membro especial. Oi! Especial é o corpo, amigo, o resto é membro. Da onde que vem essa loucura de megalomania de querer ser mais do que um membro do corpo? De alguém que está andando de mão dada com o diabo, subindo para o topo e dizendo, olha para baixo porque eu te trouxe para cima. Você pode olhar. Você nunca conheceu gente que depois que subiu, ficou difícil de ser amigo? Você nunca conheceu? Ah, eu estou na igreja há muito tempo, eu estou há 40 anos aqui. Ah, em 40 anos que eu estou aqui, eu já vi muita gente pegando na mão do capeta, acreditando que estava na mão de Deus, subindo um pouquinho e dizendo, não me chama mais de Maxwell, agora eu sou presbita. Não, agora eu sou nhaco da casa do Senhor. Não. Agora eu sou apostila. Eu sou apostilo. Não. Não me trata assim, porque agora, pela misericórdia, e é humilde essa galera, pela misericórdia, Deus me exaltou com uma unção diferente. E agora, e você pergunta o nome dele, qual é o teu nome? Ele não tem mais nome, o nome é o cargo. Qual é o teu nome? Ele não fala Maxwell, ele fala apóstolo. Vice-Deus, quarta pessoa da Trindade. Da onde veio isso? Como que isso foi construído? Da onde foi construído? Do diabo, que pega a gente embaixo, leva para o topo e fala, pula. Porque ele acha que foi exaltado, mas pode olhar a vida dele, se ele está subindo ou se ele está pulando num salto suicida. Antes de ser exaltado pelo diabo, ele tinha casamento. Vê se ele ainda tem. Antes de ser exaltado pelo diabo, ele ainda tinha filhos em Deus. Vê se ainda tem. E aí o cara chega assim, não, porque o inimigo ataca os filhos de pastor. Ataca mesmo, mas filhos de pastor tem que ser crente. Não, pastor, porque o inimigo... Que inimigo? Você não entendeu ainda? Eu não quero carreira na igreja, eu quero carreira em casa. Não, eu não quero ser exaltado na igreja, eu quero ser exaltado em casa. Deus me livre de chegar no céu e dizer, a igreja veio, e Deus perguntar, cadê tua família? Eu falei, essa eu perdi. Porque eu estava sendo exaltado pelo Senhor e esqueci da minha família. Não, eu vou lutar pela minha família até o fim. E eu não estou desistindo do templo. Só que eu entendi uma coisa, templo é um lugar onde eu celebro o meu Deus e a tua vida. Mas viver Jesus, eu vivo lá em casa. Em casa eu vivo Deus, em casa eu transbordo Deus, em casa eu transbordo. Em casa, gente! Mas o cara do templista, o auge da semana dele não é o que ele viveu em casa, é aqui. Aqui é o auge dele. O diabo pega Jesus, leva para cima do templo e fala, aí. Eu amo a Bíblia porque Jesus vai encontrar com gente que a gente chama de principal. Eu não sei se você nunca leu, mas havia um homem chamado Jairo. Alguns chamam de Jair. Jair significa iluminado. Iluminado é o nome. Olha o nome do cara. Iluminado. Jairo. Jairo não é só iluminado no nome. Quando a Bíblia relata quem ele é, a Bíblia diz que esse homem era principal da sinagoga, príncipe da sinagoga. Só que tem um detalhe. Na religião dele, príncipe senta na frente. Na religião dele, príncipe usa roupa mais comprida do que o povo. Na religião dele, príncipe não pode ser tocado por ninguém, porque príncipe é diferenciado. Só que esse cara descobriu uma coisa na religião, que é muito diferente do Evangelho de Cristo. Religião é bom para foto, bom para história, bom para parecer bonito no Instagram, mas para viver família, só se quebrando e indo para os pés de Jesus. Quando ele olhou que a filha estava morrendo, ele olhou para o tamanho dele e descobriu que ele era pequeno demais. Meu irmão, tem gente que foi para o topo e descobriu, sabe o que no topo? Eu sou uma fraude. Deus me livre de ganhar o cargo
e perder a essência. Jairo olhou e todo mundo dizendo, imagina Jairo chegando naquela manhã, e ele sabe o que está acontecendo em casa, ninguém sabe, mas ele sabe. Em casa ele tem uma filha de quase 12 anos morrendo, e a religião diz para ele o quê? Não se exponha, você é um príncipe. Não conta para as pessoas, você é um príncipe. Não deixa ninguém saber não, você é um príncipe. Que moral você vai ter no sábado que vem na sinagoga, quando todo mundo souber que você levou Jesus na tua casa para resolver o problema que um principal tinha que resolver? Não, deixa morrer. E tem gente, meu irmão, que para ficar no topo está pronto para deixar morrer em casa, do que expor que o que ele vive é uma fraude. Irmão, você se acendeu na igreja, mas é uma fraude em casa, fala a verdade. Ah, eu conheço essa turma. Ele acendeu para a vida cristã, mas em casa ele é uma fraude. Jesus encontrou tanta fraude. Lembra dele conversando com Nicodemo, dizendo, como pode você ser mestre em Israel e não ter nascido de novo? Lembra dessa conversa? O cara era uma sumidade para Israel, mas Jesus olhou e disse para ele, nem nascer de novo tu nasceu, tu ensina o que não vive, né, cara? Você ensina o que você nunca experimentou, né, cara? Uma fraude. Jairo olhou para ele e falou assim, eu prefiro ser verdade com a minha filha viva, do que ser uma fraude que enterra quem ama. Eu fico imaginando Jairo chegando nessa cena aqui, e todo mundo chamando ele enquanto Jesus não chegava, porque ele teve que esperar Jesus chegar, e alguém dizendo para ele, Jairo, iluminado, principal, até o principal veio receber Jesus. Só que Jairo, dentro da cabeça dele, ele foi construindo o quê? O que adianta ser principal na sinagoga, se eu não tenho autoridade para vencer a morte? O que adianta ser principal na sinagoga, se a doença entrou na minha casa e eu não tenho autoridade para repreendê-la? O texto diz que quando Jesus chegou, Jairo fez o quê? Prostrou e o adorou. Por que Jairo vai para o chão? Jairo vai para o chão porque ele sabe. Olha lá, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe, entra na minha casa. Entra na minha casa, porque na minha casa tem gente de nome, mas não tem vida. Na minha casa tem título, mas não tem vida. Na minha casa tem gente com posição religiosa, mas não tem vida. Na minha casa tem gente que ora ao amantíssimo Deus e eterno Pai, mas não tem autoridade para expulsar demônios. Na minha casa tem gente que chama Deus de Senhor, mas quem governa lá é a morte. Quem dera se Deus visitasse as pessoas que foram levadas para o topo pelo diabo. Essa noite ele dissesse, prefiro descer e ficar com vocês, do que ficar lá em cima e dar saltos suicidas de morte. Se você ler o final da história, você vai descobrir que Jairo se tornou uma decepção para a sinagoga. Eu fico imaginando o próximo sábado. Todo mundo olhando para Jairo e dizendo, que papelão, hein? E Jairo com a garota no braço dizendo, estava morta, reviveu. Eu fico imaginando Jairo chegando na sinagoga e os religiosos dizendo, não vale a pena tu deixar tua filha nascer, ficar viva, se agora o teu nome se perdeu. Porque é o que o diabo faz. Ele quer te dar um nome na igreja. Mas em casa você sabe que o nome na igreja não faz nada para mudar a história lá. Perigos do tempo. Exaltar para pular em saltos suicidas. Teologia própria é um perigo do tempo. O diabo diz para Jesus uma verdade que está na Bíblia aqui, mas na prática está distorcida. Ele cita o Salmo 91, o Salmo dos ungidos, o Salmo dos consagrados, o Salmo que todo mundo bota a Bíblia aberta lá, o Salmo que a galera gosta de orar no dia de campanha de libertação, o Salmo que tem gente que em vez de expulsar o demônio fica aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele cita o Salmo do religioso. Ele está escrito lá, ó, no Salmo 91. Pode pular, porque Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar. Faz um voto comigo. Para de interpretar a Bíblia para o teu prazer. Para de ler a Bíblia e dizer o que você acha e pensa. As verdades da Bíblia já estão definidas, não inventa não. Para de, eu acho, tu não acha. Não é porque eu penso, você não pensa, está escrito.
fica com o que está escrito e engole. Porque senão você vai ser essa pessoa que quando o diabo falar o que você quer ouvir, você vai topar. O que o diabo está propondo para Jesus? Pula, porque por amor a você Deus vai mandar um anjo. Irmão, e por você. Aqui, olha, eu que estou acabando com a vida de muita gente hoje aqui. E por você Deus estremece pedra. Aqui, vai que eu pula que eu mando um anjo. Pula que eu vou mandar um anjo. Pula que eu vou mandar um anjo. Jesus olha e fala, tá maluco, rapaz? Você tá louco? Porque enquanto o diabo citava uma parte da Bíblia, Jesus citava a Bíblia toda. Meu irmão, se você quiser ser alguém de Jesus, para de citar o versículo que você decorou e começa a citar a Bíblia toda. Para de citar um trecho da palavra e fica com a palavra toda. Não fica só com aquela parte da Bíblia que Deus vai te dar vitória. Fica com aquela que Deus está mandando juízo. Fica com a Bíblia toda. O diabo está dizendo, pula que Deus manda anjo, porque está escrito. Eu falo, não, mas está escrito também. Tenta Deus não. Não perturba Jesus não perturba Deus não. Não tenta Deus não. Não bota Deus à prova não. Perigo do tempo. A gente está num tempo tão loucura que o pregador do outro evangelho, ele propõe sempre isso porque o povo gosta. Irmão, queria eu hoje, num domingo à noite com igreja cheia, poder pregar o outro evangelho. Sabe por quê? Porque você sairia daqui dizendo que eu prego muito. Você sairia daqui, nossa, meu pastor prega, mas estou todo arrepiado. Imagina se eu começasse a... Não, o quê? E eu já fui desse cara, então eu sei como é que funciona. Se eu pudesse pregar na pegada que Didi está mandando para Jesus aqui, tá maluco? Hein? Servo do Senhor. Pula, porque eu já preparei um anjo que quebra, que corta, que prepara. Vai! Imagina a cena! Porque está repreendido, amém? Está amarrado, amém? Eu determino a tua vitória agora, olha aqui. Quem crê? Levanta a mão, quem crê? Olha aí. E quando você está adorando aqui, Deus mandou um anjo lá, amém? E quando você está aqui, ele trabalha pelos... Aquela, ele está lá naquela, ele vai lá, naquela, e corta o... Ai! Arrepiei, ó. É provável que eu estou falando isso e tem gente decepcionada dizendo, não vai não? Poxa, estava contando com esse anjo Uber, que vai lá. Poxa vida, eu não contava com isso hoje. Hoje era o dia que eu estava aqui pensando, vai lá anjo. Para gente assim... Anjo vale mais que Jesus. Para lugares assim, se você disser, o anjo do Senhor está aqui, o cara já sai correndo na hora. Mas se você disser, Jesus está aqui, ele diz, e os anjos? Que hora que os anjos chegam? Porque Jesus está aqui é pouco para ele. Ele quer anjo. Ele troca o dono da mensagem pelo mensageiro. Perigos do tempo. O cara começa a botar Deus à prova porque ele cria uma teologia que só existe na Bíblia, que ele lê para a conveniência dele e não do que está escrito. É o diabo dizendo para Jesus, está escrito. E Jesus está dizendo, também está escrito. Entende ou não? O diabo fala uma parte, Jesus fala ela toda. E é um problema quando a tua fé está baseada em arrepio, língua estranha, mas não está baseada nas escrituras. Porque provavelmente você vai ouvir um versículo e vai dizer, nossa, é de Deus. E daqui a pouco você está topando cada coisa. E eu tenho um problema hoje, de vez em quando eu vou fazer gabinete com algumas pessoas que me assombra. Porque o cara sabe que é pecado, mas o cara vem falar comigo para ver se eu tenho algum versículo para liberar ele para o pecado. Eu já vi gente me perguntando, o que o senhor acha da maconha? Eu digo, tu fuma? Só um pouquinho. Quer dizer, você tem cara de fumado mesmo.
De vez em quando vem cada pessoa me falar. Um dia chego num gabinete um casal dizendo, defina adultério para mim. Pastor, eu falei, traição. Ele, então, eu queria falar com o senhor que eu e minha mulher quer ir para o swing. Mas para a gente não é traição, porque eu sou a favor dela ir, ela a favor de eu ir. Isso é pecado? Aonde está escrito? Aí manda essa daí. Onde está escrito? Mas o problema é seu, vai ler a Bíblia tu, praga. Eu falei, calma aí, se tu tem dúvida, por que você veio perguntar para um pastor? Eu falei, mas adultério não é contra a tua mulher, adultério é contra a aliança que você tem com quem te salvou e perdoou teu pecado. É com Deus? Eu falei, é com ele. E deu ruim, né? Eu falei, deu? Cara, mas toda hora aparece alguém com uma agenda absurda. A gente está num tempo que a gente vai ter que falar de pecado mesmo, e a gente escolhe alguns pecados para chamar de graves. Mas pecado é pecado, e a gente vai ter que entender isso e tratar pecado. Seja de imoralidade sexual, seja de homossexualidade ou qualquer coisa do tipo. A gente vai ter que ser sincero com essas pessoas e simplesmente ficar com o que está escrito. E no amor de Cristo, no temor de Jesus, na demonstração dos santos, dizer, amigo, não sou eu, está escrito. Não, amiga, calma aí, já está escrito. E aí de vez em quando a gente vai ouvir alguém ouvindo o diabo dizendo, mas eu li na Bíblia. Aí você vai ter que dizer, mas também está na Bíblia. Não porque é lá na Bíblia, você fala, também lá na Bíblia. Porque a Bíblia não é só essa parte que você leu e gostou. Tem o outro lado dela. Então, a gente precisa começar a dizer para esse cara, o cara dizer, mas está na Bíblia você também. Também na Bíblia. Teologia própria. O cara criou uma teologia que é só dele. Para justificar uma prática que é só dele. Mas que no final vai ter consequências eternas e quem vai para o inferno é ele, tá? Por fim. Ficamos no templo? Não, dá para ficar no templo. Mas só tem uma razão para você continuar aqui. Se foi em memória de Jesus. Se não foi em memória de Jesus, para que vir aqui? E eu vou falar uma coisa em você, e a gente vai fazer uma aliança no altar dessa igreja. Se algum dia você vir a essa igreja e continuar frequentando essa igreja, e a mensagem não for mais Cristo, a nossa canção não for mais Cristo, Jesus não for o Senhor da minha boca, cara, pode ir embora, deu ruim. Se a gente parar de se reunir em memória de Jesus, entende isso aqui? Vamos construir o melhor prédio. Vamos ter a melhor igreja que te puder. Vamos fazer escola. Vamos fazer o que a gente tiver que fazer. Mas quando a gente se reunir, se não for em memória de Jesus, esquece a parede preta, a tela de LED, a luz na cara. Procura o nosso porquê. Se o nosso motivo não for Cristo, e nada além de Cristo, cara, a gente se reuniu para coisa errada. Só ficou prédio. Só ficou templo. Não tem mais culto. Só tem culto se for em memória de Jesus. Eu preciso sair daqui e deixa eu te falar uma coisa. O diabo tem mania de levar a gente para o templo para exaltar. Deus não. Deus traz a gente para o templo para amassar a gente. Quem tem mania de levar você para o templo para te exaltar é o diabo. Deus tem um hábito de trazer gente para o altar para humilhar a gente, pegar esse coração rebeliado. Sem memória de Jesus, se não é em nossa memória, quando terminar o culto, a gente não vai dizer se pregou muito ou se pregou pouco, se cantou muito ou se cantou pouco. A única coisa que a gente vai dizer é, Jesus, estou constrangido por o Senhor amar alguém tão estragado como eu. Caramba, essa semana eu vou te amar mais do que nunca, essa semana eu vou servir minha família mais do que nunca, essa semana eu vou te buscar como nunca te busquei, porque, vou falar sério, hein? Como pode o Senhor salvar alguém tão ruim quanto eu, falar com alguém tão ruim como eu, amassar alguém tão ruim como eu? Agora essa ideia, fui à igreja e agora eu sinto que a porta vai abrir. Qual? Que porta? Quem pegou e levou Jesus para o templo e propôs vitória não foi Deus. Lê o texto, eu vou ler. Olha o versículo 1 do capítulo 4. Vamos ler?
versículo 1 do capítulo 4. Foi Jesus conduzido pelo Espírito. Por quem? Por quem? Para onde? Orla de Copacabana. Quinta da Boa Vista. Quitandinha de Petrópolis. Balneário de Camboriú. Visconde de Mauá. Gramado. Para onde? Agora loucura. Olha o versículo 3. Versículo 4. 5. Transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Parece às vezes que o diabo está levando a gente para vistas melhores. Mas enquanto Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser fortalecido em Deus, o diabo levou Jesus para o alto do templo para mandá-lo pular de lá. Deus me livre. Sair com a exaltação do meu coração, que vai ser a banda que eu vou levar lá na porta. Eu prefiro sair humilhado. Eu gosto de Deus me levando para o chão. Minha mãe dizia que do chão não passa. O diabo tem mania de levar a gente para o alto, porque quanto mais alto, eu não conheço você. Mas pode ser que buscando a carreira no templo, você feriu gente, magoou gente, traiu gente. De manhã, ouve a mensagem da manhã, porque nunca é igual. Ouve a mensagem da manhã, se você puder. Tanta gente, meu irmão, que está com a família destruída, e a razão pela qual o cara continua com a família destruída é que ele continua querendo uma carreira no templo. E por querer uma carreira no templo, ele diz, eu até tinha vontade de ficar aqui, mas eu não vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui, eu não vou ter uma carreira no templo. Porque lá eu sou quinto carimbador. Lá eu sou terceiro vice, quarto vice, sexto vice. É vice que não acaba mais. Vice? Não, lá eu sou alguém. Na vinda eu vou ser o quê? Crente. Salvo. Discípulo de Jesus. Quer mais o quê? Membro do corpo. De vez em quando tem gente que chega aqui dizendo, como é que faz para entrar para o ministério? Eu digo, eu pensei que você já estava. Como é que faz para estar no ministério? Eu pensei que a gente já era um. Todas as vezes que eu vejo alguém buscando exaltação no corpo, eu acho um suicida. Todas as vezes que eu acho alguém pronto para se humilhar, eu acho alguém que Deus vai usar já já. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E diferente de outros apelos que eu já fiz nesses últimos dias, eu queria que você me ouvisse o final dessa palavra. Pode ser. Pode ser não, certamente é. Que ao frequentar a Vinde nesses últimos meses, o diabo tem visitado o teu coração e dizendo para você, é teu lugar de passagem, mas não é teu lugar de raízes. Porque a promessa que Deus tem contigo não vai acontecer na Vinde, porque você precisa de um microfone na mão, você precisa de um cargo, você precisa de uma função eclesiástica. Não, ali você foi rebaixado. Pode ser que isso tem sido a porta do diabo para roubar a tua alegria e principalmente o teu serviço. E aí a coisa mais importante que você podia ser aqui, corpo. Você se tornou corpo estranho por causa de uma promessa que quem fez para você foi o diabo. Essa aí foi o diabo. Porque eu nunca vi braço de carne parar braço de Deus. Não, eu não barro ninguém de pregar. Esse braço de banho aqui? Quem sou eu para impedir alguém de viver alguma coisa em Deus?
Mas provavelmente é o Espírito de Deus sacudindo a tua alma e dizendo: você precisa voltar a ter cheiro de ovelha. Você precisa ter cheiro de gente para poder cuidar de gente. Só que você andou tanto tempo de mão dada com o diabo, indo de pináculo em pináculo, de saltos em saltos suicidas, que você começou a acreditar que o diabo dizia para você era tudo que você precisa. E você começou a achar que ser corpo é pouco. De conviver sendo membro um dos outros é pouco. De ter alguém para te admoestar é pouco. De ter alguém para chorar contigo é pouco. Caminhar com você é pouco. É do mesmo filme de gente que diz: eu estou chateado porque o pastor não veio na minha casa. Eu não fui, mas eu tenho certeza que mais uns 15 membros foram, ligaram, procuraram. Mas o cara do templo, ele escolhe pessoas que ele julga que tem que ser importantes para ele. Ele não consegue se satisfazer olhando e dizendo: eu sou amado, eu sou querido. E talvez não, certamente, nesses dias de ataque, o diabo tem atacado você, dizendo para você que você não está no futuro dessa igreja, porque você não faz nada aqui. Isso é mentira do diabo. Essa igreja é só essa igreja porque você está sentado aí. A tua intercessão muda o ambiente desse lugar. A tua glorificação manifesta a glória de Deus aqui. E certamente Deus tem te preparado para um tempo onde Ele cumpre cada uma de suas promessas. Mas eu sei que o diabo é poderoso para dizer ao ouvido de alguém e construir na mente dessa pessoa, dizendo: aqui não é teu lugar, o teu lugar é onde as promessas grandes vão se cumprir. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Gente que Deus trouxe para cá e estava no nosso futuro, mas não discerniram batalha espiritual e começaram a dizer: ou eu sou pequeno para lá, ou não contam comigo. Mas só era a voz do diabo. E ele não tinha percebido uma coisa: nem toda flecha que está na aljava é usada de uma vez só. Mas toda flecha na aljava está sendo preparada para aquilo que é útil. Eu não sei como o diabo tem visitado o teu coração sobre isso. Mas se você já foi em algum momento e acredita nisso: pastor, não estou sendo agora. Você já foi em algum momento? Nesses tempos aqui? Então você precisa brindar teu coração. Você precisa de verdade brindar teu coração, porque se o diabo já insistiu alguma vez... Eu gosto de Jesus conversando com Pedro e dizendo: Satanás pediu para se ir andar contigo. Eu que não deixei. Quando a gente olha para Pedro como o primeiro pastor da igreja apostólica, está explicado por que o diabo quis tanto se ir andar com Pedro. O diabo sempre conhece o nosso futuro. E deixa eu falar uma coisa em Deus: as promessas de Deus não são para os talentosos. Porque se fosse para os talentosos, eu não estaria aqui. As promessas de Deus não é para quem tem mais dinheiro. Eu também não estaria aqui. As promessas de Deus não são para quem tem um melhor caráter. Eu não estaria aqui. Não é para quem é mais bonito. Está na cara. Eu não estaria aqui. As promessas de Deus são para aqueles que permanecem nele. Pastor, o que o senhor tem feito? Permanecido. Sangrando eu permaneço, sarado eu permaneço, feliz eu permaneço, com mau humor eu permaneço, querendo eu permaneço, não querendo eu permaneço. Você vai me procurar todos os dias, você pode até ver a cara ruim, mas eu vou estar no altar, porque eu sei que as promessas de Deus são para os que ouvem e permanecem. Mas se o diabo tem dito para você: aqui não é teu lugar, brinda teu coração essa noite e deixa eu orar por você. Eu quero orar por você que tem sido visitado por essa voz. Que você tenha coragem de nos brindar agora. Sai do teu lugar, deixa eu orar por você. Vem aqui logo. Sai daí da onde você estiver e vem.
Não precisa ter vergonha, eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu tenho certeza que tem. Eu sei do mundo espiritual e eu sei que o diabo tem investido pesado para roubar a alegria da gente e tirar a gente de lugares onde a gente precisa permanecer. Você que tem sido visitado por vozes desse tipo, sai daí. Vem aqui, deixa eu orar por você. Não finge agora não. Levanta e vem. É uma guerra, né? Mas a gente vai vencer ela. Se posiciona aqui no altar, aqui embaixo. Fica aqui embaixo, aqui no altar. A gente vai orar aqui no altar. A gente vai dobrar o joelho junto aqui no altar. Sai daí, vem. Vem logo. Vem antes que o diabo remova você do lugar do teu propósito. Esse negócio de crente não é para você. Esse negócio de vinde não é para você. Ih! Você não vai durar ali. Se levanta e vem. Vem logo. Vem agora. Pô, fulano estava aqui tranquilão, do nada sumiu. É que num domingo como esse, ele falou, não, eu vou orar daqui mesmo que está tudo certo. Meu irmão, se eu estou te chamando para orar é porque você está em risco. Levanta, vem. Vem. Eu prefiro orar por você aqui hoje do que lá no meu futuro olhar e dizer, caramba, fulano estava lá, né? Não permaneceu e agora assiste a gente pela live. Agora comemora a gente de longe. Mas a promessa não era para quem veio depois, era para ele que estava lá. Mas o diabo botou na cabeça dele que ele não ia estar lá. Ela acreditou e quando foi ver, saiu. Você pode fingir agora, ou você pode se posicionar no altar e dizer, não, eu vou me brindar. Eu preciso estar no futuro dessa igreja, eu preciso estar no futuro. Eu não vou ficar no meio do caminho. Se coloca de pé e estende a mão para cá. Você precisa entender que o que eu estou atacando aqui é esse mesmo demônio que faz o cara em 10 anos ser de 10 igrejas. O cara pensa, eu já fui de tanta igreja, essa daqui é mais uma. Eu repreendo ela agora. Não vai ser, não, é a última mesmo. Essa é a última. E não é a última porque daqui você vai para o mundo. É a última porque daqui tu vai para a eternidade. Mas eu sei que o diabo vai tentar. Levanta sua mão, estende para cá. Você que está orando por essa pessoa, ora, porque é batalha espiritual. Ore para que Deus firme os pés deles no corpo de Cristo. Para que eles não caiam na mentira do fazer igreja. Na conversa de fazer igreja. Que eles escolham viver a igreja. Que eles se alegrem por ser corpo. E não por alguma coisa que eles fazem na igreja. Eu não sou celebrado na minha casa porque eu faço compra. Eu não sou celebrado na minha casa porque eu dirijo o carro para minha mulher. Eu sou celebrado porque eu sou família, eu sou membro da família. Eu sou celebrado porque eu existo. E talvez o diabo está dizendo para você que existir aqui é pouco. Talvez o diabo está visitando o teu coração e está dizendo que existir aqui é pouco. Não, existir aqui não é pouco. Existir aqui é tudo. Ore. Ore mesmo. Clame por essas pessoas que estão aqui. Clame por elas que estão aqui. Ore mesmo.
Ore por cada uma delas. Clame por permanência agora. Por uma unção de permanência, por uma graça de permanência. Para que elas permaneçam. Para que elas não sejam como a água, onda do mar que vai e não permanece. Ore para que Deus firme os pés delas e elas sejam como árvores plantadas. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Em o nome de Jesus, Senhor. Quebra as cadeias agora. Dá a eles, meu Deus, a graça da permanência. Dá a eles, meu Deus, a autoridade de vir ao altar e permanecer nele. Tira deles, meu Deus, esse espírito de inconstância. E dá a eles, meu Deus, a consciência do corpo. E a verdade de viver igreja. Que no nome de Jesus, toda inconstância seja quebrada. E um tempo de firmamento se estabeleça sobre a vida deles. Nós oramos a um Deus que ouve e cumpre. Dá propósito agora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Continue aqui na frente, não sai daqui não. Pode ficar daqui que eu já vou acabar o culto. Você está me ouvindo aí? Talvez a única razão desse vazio em você é que tudo que você quis fazer em Deus até hoje foi fazer igreja. Por isso que sem ativismo religioso você não se sente salvo. Porque tudo da tua obra de salvação tem a ver com fazer alguma coisa no templo. E talvez o teu pacto foi com o templo, mas nunca foi com o dono dele. Jesus disse para os seus discípulos: aqui está alguém que é maior que o templo. Eu termino essa palavra e esse culto aqui, mas dizendo a alguém que me ouve: pastor, eu preciso quebrar essa aliança com uma vida de religião. E eu preciso me entregar para Jesus como eu nunca me entreguei. Talvez você frequentou uma igreja de gente que celebrava mais o templo do que pessoas. E nesse processo você também foi esmagado, porque entre pessoas e prédio escolheram um prédio. Mas agora, nesse momento, não é palavra de pastor que está fazendo isso com você, é Jesus mesmo. E você sente na sua alma que você precisa começar de novo. Uma vida em Jesus e por Jesus. Se tiver alguém aqui entendendo isso, levanta a sua mão onde você estiver aí, que eu quero orar por você. Um já levantou a mão ali. A segunda já levantou a mão ali. Cadê o terceiro? O terceiro levantou a mão ali. A quarta levantou a mão ali. A quinta levantou a mão aqui. O sexto levantou a mão ali. O sétimo levantou a mão. Não, vamos ver. O oitavo levantou a mão ali. A nona levantou a mão ali. O 10º levantou a mão ali. Não, eu não quero templo, eu quero Cristo. Ok, levanta a mão quem for. Eu entendo que é um tempo de recomeçar a minha vida. Então sai daí agora, você que levantou a mão. Vem para cá, eu quero orar por você. Pede licença para quem estiver perto de você. E vem aqui, se junte aqui, eu quero orar por você. Mas vem rápido, não tenha vergonha não, sai daí. Vem logo. Vem logo. A gente vai transformar essa cidade, não é com gente religiosa que frequenta templo. É com pessoas que escolheram amar Jesus acima de tudo. Isso. Isso, pede licença onde você estiver e vem. Eu quero orar por vocês. Abre espaço aí. Ana,
Vem, sai daí. Cadê você? Vem. Vem rápido. Isso, vem logo. Glória a Deus. Estende a mão para cá e deixa eu orar por essas pessoas. Pai, esses homens e mulheres fazem uma aliança com lágrimas agora. Deus, ensinaram a gente tanta coisa. Mas a gente aprendeu a amar a igreja, mas não aprendeu a te amar. A gente aprendeu a amar uma liturgia de culto, mas não aprendeu a te amar. A gente aprendeu a amar cor de parede, mas não aprendeu a te amar. Ao ponto de, por uma cor de parede, a gente deixa de amar pessoas. Ao ponto de, por uma cor diferente, uma luz da igreja, a gente já deixa de amar a gente. Mas essa noite a gente faz uma aliança no teu altar. A gente escolhe pessoas, a gente escolhe a pessoa que é o Senhor. Restaura agora então a vida do coração desses teus filhos e dá para eles uma estação nova, uma aliança nova no teu sangue. Ó Deus, que eles te amem acima de tudo e que eles experimentem um tempo favorável no Senhor acima de tudo. Nós oramos, Senhor, confiando no Senhor que não falha. Em o nome de Jesus, quem concorda faz algum barulho aí.